Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Quem que está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Gênesis, capítulo 37 e o versículo 5, amém, meus irmãos? Gênesis, capítulo 37 e o versículo 5. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos? Gênesis 37 e o versículo 5, que diz assim: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que eu e você, meus irmãos, não conte os meus e teus sonhos para qualquer pessoa, meus irmãos. Porque muitas das vezes eu e você abre a boca demais, eu e você confia demais nas pessoas. E nem todo mundo, meus irmãos, que bate nas minhas tuas costas, diz que está comigo com você, verdadeiramente está comigo com você. Porque na nossa frente, meus irmãos, é uma coisa, mas quando vira as costas, meus irmãos, só Deus sabe o que a pessoa, né, fala de mim, de você. Então que nessa tarde, meus irmãos, você não conta os seus sonhos para qualquer pessoa. Você não conta as suas intimidades para qualquer pessoa. Peça sabedoria a Deus para saber se a pessoa é de confiança ou não. Porque não todo mundo, meus irmãos, é de confiança não. Porque tem pessoas que você conta as coisas para ela, quando a gente vai ver, a rua toda está sabendo. Porque nem todo mundo, meus irmãos, guarda segredo não. Quem guarda segredo meio teu, meus irmãos, é Deus. Então quando você quiser, meus irmãos, contar o teu segredo, se ajoelha, vai para o teu quarto e fala com teu pai. Porque nem todo mundo, meus irmãos, é verdadeiramente o que diz que é. Porque tem pessoas, meus irmãos, que ela, né, não são o que diz. Mas eu e você confia, abre a boca demais e fala o que nem é para falar. Mas que nessa tarde, meus irmãos, eu e você não confia em todo mundo. Você não conta o seu sonho para todo mundo. Porque nem todo mundo, meus irmãos, quer o meu e o teu bem. Tem pessoas, meus irmãos, que tem inveja do que você tem, do que você carrega, que é a presença do Espírito Santo, que é o brilho do Espírito Santo. E quer de todas as formas, meus irmãos, acabar comigo, com você. Não foi diferente na vida de José, meus irmãos. Mesmo assim na minha tua vida. Porque José, meus irmãos, por, né, contar o seu sonho, meus irmãos, né? Falou para os seus irmãos jogou ele no poço, meus irmãos. Não é diferente na minha tua vida, meus irmãos. Quando você abre a boca demais, meus irmãos, e conta nosso sonho para quem não é para contar, e você sofre, meus irmãos. E você passa por coisas que não é nem para mim você passar, às vezes, mas você passa. Porque você abre a boca demais, porque você fala demais. Porque tudo que a gente passa, meus irmãos, é permissão de Deus? Sim. Mas tem coisas que você devia ter sido evitado. Tem coisas que era que não era para você passar. Se você não abrir essa boca demais, tem coisas na nossa vida que não era para você passar. Mas tem coisas que a gente passa porque a gente abre a boca demais. Porque a gente confia demais. Então que nessa tarde você aprenda a calar sua boca, aprenda a fechar a boca. Não abra a boca para contar o teu sonho para todo mundo. Porque muitas das vezes a gente sofre, meus irmãos. Muitas das vezes a gente passa por situações, por coisas que não era para a gente passar. Mas a gente passa porque a gente abriu a boca demais. Porque a gente falou demais. Ah, mas tudo é permissão de Deus. Sim. Não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Mas tem coisas na minha tua vida que era para ter sido evitado. Muito sofrimento que você passou que era para ter sido evitado. Se você aprendesse a fechar a boca. Se você aprendesse a não falar para todo mundo os meus e os teus sonhos. A minha e as tuas intimidades. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você abre a boca demais. E você fala demais. Porque confia demais nas pessoas. Mas nem todo mundo, meus irmãos, é o que diz não. Nem todo mundo é o que diz não, meus irmãos. E que nessa tarde você aprenda a não contar os seus sonhos para todo mundo. A não abrir a boca demais. A não confiar demais em todo mundo. Porque nem todo mundo, meus irmãos, é o que diz não. Porque tem pessoas, meus irmãos, que fingem ser uma coisa que não é. E aí você confia. E aí você abre a boca, fala. Conta tudo para a pessoa. Mas que nessa tarde, meus irmãos, e você aprenda a fechar a boca. Quando você quiser conversar, meus irmãos, conversa com teu pai. Porque esse sim, meus irmãos, guarda os meus e teus segredos. Esse sim, o que você fala para ele, ninguém vai ficar sabendo. Só ele e você vai ficar sabendo. Porque nem todo mundo, meus irmãos, é o que diz. Tem pessoas que você confia, meus irmãos, que você abre a boca, você conta os seus sonhos, você conta as suas intimidades. Mas quando é no outro dia, meus irmãos, todo mundo está sabendo da tua vida. Porque tu confiou. Porque tu confiou, né, na pessoa. Achou que a pessoa ia guardar o teu segredo. Ia guardar os teus sonhos. Mas tem pessoas, meus irmãos, que você acha que é de confiança, mas não é, meus irmãos. E que nessa tarde você peça sabedoria a Deus. Para quem você vai contar os seus sonhos. Porque nem todo mundo, meus irmãos, quer ver o meu e o teu bem.
Nem todo mundo, meus irmãos. Mas às vezes você, por ingenuidade, né? Por achar que as pessoas, né? É de confiança. Você confia e conta o teu sonho, conta o teu segredo. Mas nem todo mundo, meus irmãos, é de confiança, não. Não tô dizendo que, né? Não tem pessoas que é de confiança. Tem pessoas que é de confiança sim, meus irmãos. Ainda tem pessoas boas. Ainda tem pessoas que, né? Que é de confiança. Mas que você peça sabedoria a Deus para saber se a pessoa é de confiança ou não. Você não vai logo abrindo, né? Contando o seu sonho, contando, né? As suas intimidades para qualquer um. Você peça sabedoria a Deus. Pergunta ao Espírito Santo se a pessoa é de confiança. Para você poder contar o seu segredo para ela. Poder contar o seu sonho para ela. Porque nem todo mundo é de confiança, meus irmãos. Porque tem pessoas que, né? A gente confia, a gente fala nossos sonhos, a gente fala nossas intimidades. E quando é depois, meus irmãos, a rua toda tá cheia. Todo mundo tá sabendo da tua vida, todo mundo tá sabendo as tuas intimidades, os teus sonhos. E muitas das vezes, meus irmãos, o nosso sonho demora a se realizar porque você contou, porque você abriu a boca. Então, que essa tarde você aprenda a fechar a boca. Só conte quando se concretizar, quando se realizar. Porque nem todo mundo, meus irmãos, que diz que está comigo com você, verdadeiramente está. E nem todo mundo, meus irmãos, que diz que é o meu e teu bem, que é o meu e teu bem. Porque José, meus irmãos, foi jogado no poço pelos próprios irmãos. Ele só não morreu porque Deus tinha promessa na vida dele. Mesmo assim é você, meus irmãos. Que você aprenda, meus irmãos, né? A não contar o meu e o teu sonho para qualquer pessoa. Porque quando a gente conta o nosso sonho para qualquer pessoa, meus irmãos, a gente passa por situações que não era para a gente passar. Então eu queria essa tarde você evite passar por situações que não é para você passar. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente passa por algo que não era pra gente passar. A gente sofre, a gente poderia ter evitado o sofrimento, mas a gente sofre. Porque a gente abriu a boca, porque a gente contou. Porque tem coisas na nossa vida, meus irmãos, que a gente pode evitar. E o que você puder evitar, você evite. Tem coisas que a gente vai ter que passar sim. Mas tem coisas que a gente pode evitar, meus irmãos. Então, que essa tarde você aprenda a fechar a boca. Aprenda a guardar, né, a sua boca. Não saia com todo o seu sonho para todo mundo. Os seus projetos. Porque o que Deus tem na tua vida, meus irmãos, vai se concretizar, vai se realizar. Porque ninguém pode pedir o sonho de Deus na tua vida. Mas quando você abre a boca demais, meus irmãos, atrasa. Quando você abre a boca demais, você passa por sofrimento que não era para você passar. Que era para você poder ter evitado. Porque tem pessoas, meus irmãos, que fazem tudo para prejudicar você. Quando você abre a boca e fala os teus sonhos, pessoas que fazem tudo para não acontecer o sonho de Deus na tua vida. Se coloca no meio do teu caminho com o pé de tropeço, não quer sair, faz tudo para atrapalhar o que Deus tem na tua vida. Então que nessa tarde você aprenda a fechar a boca. Não saia contando teu sonho para todo mundo. Porque nem todo mundo, meus irmãos, é digno de confiança, não. Aprenda que nem todo mundo é digno de confiança. Não estou dizendo que não tem pessoas de confiança. Tem pessoas de confiança sim, meus irmãos. Ainda tem muitas pessoas boas, pessoas que têm caráter. Ainda tem, meus irmãos. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que não têm caráter, que não é de confiança. Que você abre a boca, você confia na pessoa, mas a pessoa sai contando para todo mundo o que você falou. E muitas das vezes até aumenta que você, né? Até aumenta. Muitas das vezes fala coisas que você me falou. Ainda inventa. Então, com essa tarde você aprenda a ficar calado. Quando você quiser falar, vá para o seu quarto. Dobre o seu joelho e converse com seu pai. Não saia contando o teu sonho para todo mundo. Não abra a boca para sair falando. Porque eu tiro por mim, meus irmãos, irmã Tatiana. Eu era uma pessoa muito ingênua. Eu confiava demais nas pessoas. Tudo eu falava, tudo. Mas agora eu aprendi que nem tudo eu tenho que falar para todo mundo. Porque nem todo mundo tem que saber das minhas coisas. Dos meus projetos, dos meus sonhos, da minha intimidade. Mas antes, meus irmãos, a irmã Tatiana falava tudo. Mas eu aprendi, meus irmãos. A gente aprende. Na dor, mas a gente aprende. Porque na dor a gente aprende. Porque no amor ninguém aprende, mas eu tive que sofrer para aprender. Mas eu aprendi. E hoje em dia, meus irmãos, a irmã Tatiana não sabe abrir da boca para falar para todo mundo sobre a minha vida, sobre o que acontece comigo. Porque eu sei que nem todo mundo é digno de confiança, meus irmãos. Mas antes eu falava para todo mundo. Confiava em todo mundo. Pessoas que, né, que só quis o meu mal. Mas eu aprendi, meus irmãos. Eu aprendi. Sofri tanto, mas eu aprendi. Eu aprendi. Que nem todo mundo é digno de confiança, meus irmãos. E que nessa tarde você aprenda a não abrir a boca, confiar em todo mundo. Porque nem todo mundo, meus irmãos, quer ver o meu e teu bem. Nem todo mundo, meus irmãos, quer, né? Quer que Deus, você viva o sonho que Deus tem na tua vida. Mas se Deus prometeu na tua vida, meus irmãos, Deus vai cumprir. E você vamos viver sim o sonho de Deus na tua vida. Porque ninguém pode pedir. Independe de qualquer coisa, meus irmãos. Mas você vai viver o sonho de Deus na tua vida. Porque ninguém pode pedir não, meus irmãos. O que Deus tem na tua vida. Mas que você aprenda a fechar a boca. Que você não sabe abrir a boca para todo mundo falando. Quando Deus te der um sonho, você não sabe abrir a boca falando para todo mundo o que Deus falou para você que vai, né, fazer. Fique calado.
Só fale quando se concretizar, quando se realizar, você fala. Porque muitas das vezes a gente abre a boca. Deus fala pra gente o que vai fazer na nossa vida, a gente sai abrindo a boca, falando pra todo mundo. Ah, Deus falou que vai fazer isso na minha vida. Não fale. Fique calado. Fique só pra você e Deus. Quando se realizar, se concretizar, aí você pode falar. Mas enquanto não se realizar, enquanto não se concretizar, não abra a boca. Só fale depois que se realizar. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curar e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos teus. Mostre só para Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando eu falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente e eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse prossiga, eu te fiz para ser um vencedor. E desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu. Eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus e mais ninguém. Oh, glória! Que eu e você, meus irmãos, conte os seus sonhos somente para Deus, meus irmãos. Porque é Ele que vai realizar os meus e teus sonhos. Você não sabe abrir a boca para todo mundo, falando que você, né, os teus sonhos, falando que Deus, né, falou que vai fazer na tua vida. Você aprenda a fechar a boca, meus irmãos. Conte para Deus. Quando Ele realizar, você quiser abrir a boca, você pode abrir a boca. Mas quando se realizar, enquanto isso, fecha a boca. Amém, meus irmãos? Isso até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana, querido da palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde e uma ótima segunda-feira.